Philip K. Dick. Ubik. Capítulo 13. Erga os braços e fique mais curvilínea na mesma hora. O novo sutiã Ubik, extra suave, e o sutiã especial Ubik Longline significam erga os braços e fique mais curvilínea na mesma hora. E oferecem sustentação firme e relaxante o dia todo, se ajustados conforme as instruções. A escuridão zumbia à sua volta, aderindo a ele como lã quente, úmida e coagulada. O terror que sentiu quando a intuição se fundiu à escuridão tornou-se inteiro e real. Não foi cuidadoso, deu-se conta. Não fiz o que Hamster me disse para fazer. Eu a deixei ver a intimação. Qual é o problema, Joey? A voz de Don Danny, carregada de grande preocupação. O que há de errado? Estou bem. Ele conseguia ver um pouco agora. A escuridão havia formado linhas horizontais cinza, como se começasse a se decompor. Só me sinto cansado. Ele disse e percebeu como seu corpo havia ficado realmente cansado. Não conseguia se lembrar de uma fadiga assim, nunca antes em sua vida. Don Danny disse, deixa eu ajudá-lo a ir até uma cadeira. Joey sentiu a mão dele apertar seu ombro. Sentiu que Danny o guiava e isso lhe deu medo, essa necessidade de ser conduzido. Afastou-se. Eu tô bem, repetiu. Eu tô bem. A silhueta de Danny havia começado a se formar perto dele. Concentrou-se nela. Depois distinguiu mais uma vez o saguão da virada do século, com seu lustre ornado de cristal e a sua luz amarela complicada. Deixa eu sentar. Ele disse, e tateando, encontrou uma cadeira com assento de vime. Para Pat, Don Danny disse num tom severo. O que você fez com ele? Ela não fez nada comigo, disse Joey, tentando firmar a voz. Mas ela saiu estridente, com traços artificiais, como se estivesse acelerada, pensou, aguda. Não minha voz própria. Isso mesmo, disse Pat, não fiz nada com ele. Nem com ninguém. Joey disse. Quero subir e me deitar. Vou arrumar um quarto para você, Don Danny disse nervoso. Ele pairava sobre Joe, aparecendo e desaparecendo em seguida, com o fluxo das luzes do saguão. A luz enfraqueceu, tornando-se vermelha e opaca, depois ficou mais forte e enfraqueceu mais uma vez. Você fica aí nessa cadeira, Joe. Volto logo. Danny saiu correndo para a recepção, Pat permaneceu. Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Ela perguntou num tom agradável. Não, ele disse. Era preciso um esforço enorme para dizer a palavra em voz alta. Ela se prendeu à caverna interior alojada em seu coração, um vazio que aumentava a cada segundo. Um cigarro, talvez, ele disse, e dizer a frase completa o exauriu. Ele sentiu seu coração trabalhar. A pulsação difícil aumentava seu farto. Era o peso. A mais que o comprimia, uma mão imensa o apertando. Você tem? Ele disse. Conseguiu erguer o olhar para ela através da luz vermelha esfumaçada. O brilho trêmulo e vacilante de uma realidade inconsistente. Desculpa, disse Pat. Não tem. Joey perguntou. Qual é o meu problema? Parada cardíaca, talvez, disse Pat. Você acha que tem um médico no hotel? Ele conseguiu dizer. Eu duvido. Não vai ver? Não vai procurar? Pat disse. Acho que é apenas psicossomático. Você não está doente de verdade. Vai melhorar. Ao voltar, Don Danny disse. Consegui um quarto para você, Joey. No segundo andar. Quarto 203. Ele fez uma pausa e Joey sentiu seu exame. A preocupação do seu olhar. Joey, você está horrível. Debilitado, como se estivesse prestes a se desmanchar. Meu Deus, Joey, você sabe o que está parecendo? Está parecendo que é de Dorne, quando a encontramos. Ah, não tá nada assim não, disse Pat. Eddie Dorne está morta. Joey não está morto. Está, Joey? Joey disse. Eu quero subir. Quero me deitar. De algum modo ficou em pé, o coração batia surdo, parecia hesitar, não bater por um momento, depois retomava,
martelando feito uma barra de ferro na vertical, chocando-se contra cimento. Cada pulsação fazia o corpo todo estremecer. Onde fica o elevador? Vou levá-lo até lá, disse Danny, mais uma vez, a mão segurando o ombro de Joey. Parece uma pluma. O que está acontecendo com você, Joey? Pode dizer? Você sabe? Tente me dizer. Ele não sabe, disse Pat. Acho que ele tinha que ver um médico, disse Danny, imediatamente. Não, disse Joey. Deitar vai me ajudar, disse a si mesmo. Sentiu uma atração oceânica, uma maré imensa puxando. Ela o impulsionava a ir se deitar. Compelia-o num único sentido, a se estender, deitado, sozinho, no seu quarto de hotel no segundo andar, onde ninguém poderia vê-lo. Tenho de ir embora, disse a si mesmo. Tenho de ficar sozinho. Por quê? Perguntou-se. Ele não sabia. Aquilo o invadiu como um instinto, não racional, impossível de entender ou explicar. Vou chamar o médico, disse Danny. Pat, você vai ficar aqui com ele. Não o perca de vista. Volto o mais rápido possível. Ele saiu. Joey viu vagamente a silhueta se afastar. Danny parecia encolher, murchar. Depois desapareceu completamente. Patricia Conley permaneceu, mas isso não o fez se sentir menos sozinho. Seu isolamento, apesar da presença física dela, havia se tornado absoluto. Bem, Joey, disse ela. O que você quer? O que posso fazer por você? É só falar. O elevador. Você quer que eu te guie até o elevador? Será um prazer. Ela foi andando e, da melhor forma que pôde, ele seguiu. Parecia que ela andava com uma rapidez fora do comum. Ela não esperava e não olhava para trás. Ele achou quase impossível mantê-la no campo de visão. É a minha imaginação, perguntou-se, que ela esteja andando tão rápido? Devo ser eu. Estou desacelerado, comprimido pela gravidade. Seu mundo havia assumido o atributo da massa pura. Ele se percebia por meio de um único modo, ou de um objeto sujeito à pressão do peso, uma qualidade, um atributo, e uma experiência, inércia. Não tão depressa, disse ele. Não conseguia vê-la agora. Ela havia saído rapidamente do seu campo de visão. Ali, parada, capaz de se mover mais, ele ofegava. Sentiu o rosto gotejar, os olhos arderem com a umidade salgada. Espera! Ele disse. Pat reapareceu. Ele distinguiu seu rosto quando ela se curvou para examiná-lo. Sua expressão perfeita e tranquila. O desinteresse de sua atenção, sua imparcialidade científica. Quer que eu enxugue seu rosto? Ela perguntou. Pegou um lenço pequeno, delicado e com rendas nas bordas. Ela sorriu, mesmo sorriso de antes. Só me ponha no elevador. Ele impeliu o corpo para se mover adiante. Um passo, 2, agora conseguia avistar o elevador, com algumas pessoas esperando. Mostrador antigo com um ponteiro acima das portas de correr. Ponteiro, agulha barroca, oscilava entre os 3 e o 4. Recuou para a esquerda, atingindo o 3, depois oscilou entre o 3 e o 2. Vai chegar num segundo, disse Pat. Ela tirou os cigarros e o isqueiro da bolsa. Acendeu, exalou trilhas de fumaça cinzas nas narinas. É um elevador de tipo muito antigo, disse a ele, os braços cruzados calmamente. Sabe o que eu acho? Acho que é uma daquelas velhas gaiolas abertas de ferro. Você tem medo? O ponteiro havia passado do 2, parou acima do 1, cravou firme embaixo. As portas deslizaram para o lado. Joey viu as grades da porta, as treliças. Viu o ascensorista uniformizado, sentado num banquinho, a mão no controle giratório. Sobe, disse o ascensorista. Vá para o fundo, por favor. Não vou entrar, disse Joey. Por que não? Disse Pat. Você acha que o cabo vai quebrar? É isso que o assusta? Dá para ver que está assustado. Isso é o que Al viu. Bom, Joey, disse Pat, o único outro modo de subir para o seu quarto é pela escada. Você não vai conseguir subir escadas, não no seu estado.
Vou subir pela escada. Ele se afastou, procurando localizar a escadaria. Não consigo ver, disse a si mesmo. Não consigo encontrá-la. O peso sobre ele esmagava os pulmões, tornando a respiração difícil e dolorosa. Teve que parar, concentrando-se para absorver o ar. Só isso. Talvez seja um ataque cardíaco, pensou. Se for, eu não posso subir a escada. Mas o desejo dentro dele havia aumentado ainda mais, a necessidade irresistível de ficar só, trancado num quarto vazio, inteiramente sem testemunhas, silencioso e inerte. Estendido sem precisar falar, sem precisar se mover, sem que precise lidar com ninguém nem com problema algum, e ninguém saberá onde estou, disse a si mesmo. Isso parecia inexplicavelmente muito importante. Ele queria ficar desconhecido, invisível, viver sem ser visto, especialmente Pat, pensou. Não ela. Ela não pode ficar perto de mim. Chegamos, disse Pat. Ela o guiou virando de leve para a esquerda, bem na sua frente. É só segurar o corrimão e subir. Tum-tum até a cama. Está vendo? Ela subiu com agilidade, dançando, vibrando, equilibrando-se. Depois passou rápido para o próximo degrau. Você consegue fazer isso? Eu? Não quero que você... Venha comigo. Ah, querido, ela deu uma risadinha magoada, de brincadeira. Seus olhos negros brilhavam. Está com medo que me aproveite do seu estado? Que faça alguma coisa com você ou algo ruim? Não, balançou a cabeça. Eu só quero ficar sozinho. Pegou o corrimão e conseguiu puxar o corpo para cima, tentando discernir o patamar, tentando determinar a distância, quantos degraus faltavam. O Sr. Danny me pediu para ficar contigo. Posso ler para você ou pegar coisas? Posso cuidar de você. Ele subiu mais um degrau, sozinho, disse ofegante. Posso ver você subir? Gostaria de ver quanto tempo vai levar. Supondo que consiga. Vou conseguir. Colocou o pé no degrau seguinte, segurou o corrimão e se ergueu. O coração inchado estrangulou a garganta. Ele fechou os olhos e respirou com um chiado o ar sufocante. Será, disse Pat, que foi isso o que o Andy fez? Ela foi a primeira, certo? Joy disse ofegante. Eu era apaixonado por ela. Ah, eu sei. Didi Ashwood me contou. Ele leu sua mente. Didi e eu ficamos muito amigos. Passamos muito tempo juntos. Pode-se dizer que tivemos um caso. É possível dizer isso. Nossa teoria, disse Joy, estava certa. Ele respirou mais fundo. Ele conseguiu dizer. Subiu mais um degrau e depois, com esforço tremendo, mais outro, que você e Didi planejaram com o Rei Hollis para se infiltrarem. Certíssimo, consentiu Pat. Nossos melhores inerciais e hamster, eliminar todos nós. Ele subiu mais um degrau. Não estamos em meia vida. Não estamos. Ah, você pode morrer, disse Pat. Você não está morto. Quer dizer, não você, em particular. Mas vocês estão morrendo um por um. Mas para que falar isso, né? Para que voltar a esse assunto? Você já disse tudo pouco tempo atrás e, francamente, você me entendia, voltando a falar nisso tantas vezes. Você realmente é uma pessoa muito chata e pedante, Joy. Quase tão chata quanto o Andy Wright. Vocês dois teriam formado um ótimo casal. Foi por isso que o Andy morreu primeiro. Não porque ela tinha se separado do grupo, mas porque ele se encolheu quando a dor no coração latejou com violência. Havia tentado subir mais um degrau, mas dessa vez não conseguiu. Pisou em falso e se viu sentado, encolhido como, sim, pensou, como o Andy, dentro do armário. Encolhido assim. Estendeu a mão e segurou a manga do casaco. Puxou. O tecido rasgou. Ressecado. Exaurido. O material rompeu-se feito papel pardo barato. Não tinha nenhuma força. Como algo moldado por vespas.
Então não havia nenhuma dúvida. Ele logo deixaria um rastro, pedaços de pano degenerado, uma trilha de fragmentos que ia dar num quarto de hotel e no isolamento ansiado. Seus últimos atos forçados, governados pelo tropismo. Uma orientação que o impulsionava na direção da morte, da deterioração e da inexistência. Uma alquimia fúnebre o controlava, culminando no túmulo. Ele subiu mais um degrau. Vou conseguir chegar, percebeu. A força que me estimula está se alimentando do meu corpo. Foi por isso que Wendy, Al e Ed, e sem dúvida, Zavsky, a esta altura, sofreram deterioração física ao morrer, deixando apenas uma concha sem peso, descartada como uma casca que não contém nada, nenhuma essência, nenhum sumo, nenhuma densidade substancial. A força impelia-se contra o peso de muitas gravidades, e este é o curso, o esgotamento do corpo que define. Mas o corpo, como fonte de suprimentos, será suficiente para me levar até lá em cima. Uma necessidade biológica está em ação. Provavelmente, a esta altura, nem mesmo o Pat, que a acionou, será capaz de anulá-la. Ele se perguntou como ela estaria se sentindo, vendo-o subir. Ela o admirava? Sentia desprezo? Ergueu a cabeça procurando por ela. Ele a distinguiu, o rosto vital com seus diversos matizes. Apenas interesse ali. Nenhuma maldade, uma expressão neutra. Ele não sentiu surpresa. Pat não havia feito nenhum gesto para impedi-lo, nenhum gesto para ajudá-lo, que pareceu certo, até mesmo para ele. Sente-se um pouco melhor? Ela perguntou. Não, ele disse, e na metade da subida alcançou um ímpeto o degrau seguinte. Se parece diferente, não tão perturbado, porque vou conseguir. Sei disso. Dá para me ver que está longe, Pat concordou. Ele corrigiu. Você é incrível, tão banal, tão pequeno, até nos espasmos de morte você... Ela se corrigiu maliciosa e sagaz, ou no que provavelmente lhe parecem ser, subjetivamente, espasmos de morte. Eu não deveria ter usado esse termo, espasmos de morte. Você pode ficar deprimido. Tente ser otimista, tá bem? Só me diga, quantos degraus faltam? 6. Ela se afastou com suavidade, deslizando para cima sem fazer barulho, sem esforço. Não, desculpe. Ou seriam 9. Acho que são 9. Mais uma vez ele subiu um degrau. Depois, o próximo. E o próximo. Não disse nada. Nem tentava enxergar. Seguindo a dureza da superfície na qual se apoiava, arrastou-se feito uma lesma de um degrau a outro, sentindo uma espécie de habilidade de desenvolver-se nele, uma capacidade de saber exatamente de que modo se empenhar, como usar seu poder quase falido. Quase lá, Pat disse animada acima dele. O que tem a dizer, Joey? Algum comentário sobre a sua grande escalada? A maior escalada na história da humanidade. Não é verdade. O Ed, Al, Ed, Zavsky já fizeram antes de você, mas esta é a única a que pude assistir. Joey disse. Por que eu? Quero observar você, Joey, por causa da sua conspiraçãozinha vulgar lá em Zurique, de combinar para que o Andy Wright passasse a noite com você no seu quarto de hotel. Só que essa noite será diferente. Você vai estar sozinho. Naquela noite também, disse Joey. Eu estava sozinho. Mais um degrau. Tossiu convulsivamente e em vão o que lhe restava de capacidade foi expelido em gotas lançadas pelo rosto manchado. Ela estava lá, não na sua cama, mas em algum lugar do quarto. Só que você ficou dormindo. Dormindo. Pat riu. Estou tentando, disse Joey. Não tossir.
Ele conseguiu subir mais 2 degraus e soube que estava quase conseguindo chegar ao topo. Há quanto tempo estava na escada? Perguntou-se. Não havia como saber. Descobriu então em choque que estava frio, além de exausto. Quando isso havia acontecido, ele se perguntou: em algum momento no passado, o frio infiltrou-se de forma tão gradual que ele não havia notado antes. Ai, meu Deus, disse a si mesmo. Tremeu freneticamente. Seus ossos pareciam quase estremecer. Pior do que em Luna, muito pior, pior. Também que o resfriado que pairou no quarto do hotel em Zurique. Aqueles tinham sido os precursores. Metabolismo, refletiu. É um processo de queima, uma fornalha ativa. Quando para de funcionar, a vida acaba. Deve ter se enganado quanto ao inferno, disse a si mesmo. O inferno é frio, tudo lá é frio. O corpo representa peso e calor. Agora o peso é uma força a qual estou sucumbindo. E o calor, meu calor, está me escapando. E a não ser que eu renasça, ele nunca voltará. Este é o destino do universo, então pelo menos não estarei sozinho. Mas se sentia sozinho. Estou sendo dominado rápido demais, percebeu. A hora certa ainda não chegou. Alguma coisa apressou o processo. Algo conveniente, conivente, o acelerou por maldade e curiosidade. Uma ação polimórfica e perversa que gosta de assistir. Uma entidade infantil e atrasada que sente satisfação com o que está acontecendo. Ela me esmagou como um inseto de patas curvadas, disse a si mesmo. Um simples inseto que não faz nada além de prender a terra, que não pode nunca voar nem escapar. Pode apenas descer, passo a passo, rumo ao delirante e corrompido, para o mundo da tumba habitado por uma entidade perversa, cercada por sua própria imundície, a coisa que chamamos Pet. Está com a chave? Pet perguntou, do seu quarto. Pense como se sentiria péssimo ao chegar ao segundo andar e descobrir que não pôde entrar no quarto porque perdeu a chave. Estou com ela, tateou os bolsos. O casaco se rasgou, esfarrapado e sem retalhos. Caindo dele e do bolso de cima, a chave escorregou. Foi parar 2 degraus abaixo dele, fora de alcance. Pet disse num tom enérgico. Eu pego para você. Passou bruscamente por ele e apanhou a chave, ergueu-a à luz e a examinou. Depois a colocou no alto do lance de escada sobre o corrimão, bem aqui em cima, onde pode alcançá-la quando terminar a subida. Sua recompensa? O quarto, acho, fica à esquerda. Umas 4 portas à esquerda e à frente. Você vai ter que ir devagar, mas vai ser bem mais fácil assim que tiver saído da escada, assim que não tiver de subir. Consigo ver, ele disse, a chave, no alto. Consigo ver o alto da escada. Agarrando o corrimão com os 2 braços, ele se arrastou para cima. Subiu 3 degraus em um único e agonizante esforço. Sentiu um esgotamento. O peso sobre ele aumentou, o frio aumentou. Sua própria substancialidade definhou, mas chegou ao topo. Adeus, Joey, disse Pet. Ela pairou sobre ele e se ajoelhou de leve para que ele pudesse ver seu rosto. Você não quer que Don Danny apareça de repente, quer? O médico não vai ser capaz de ajudar. Então eu vou dizer a ele que pedi para o pessoal do hotel chamar um táxi e que você está a caminho de um hospital do outro lado da cidade. Assim você não será incomodado. Pode ficar inteiramente sozinho. Concorda? Sim. Sim. Aqui está a chave. Ela enfiou a coisa fria de metal na mão dele e fechou os dedos em volta. Mantenha a cabeça erguida, como dizem aqui em 1939. E não aceite gato por lebre. Eles dizem isso também. Ela foi saindo, então, ficando de pé por um instante, ficou ali, examinando-o. Depois saiu correndo pelo corredor até o elevador. Ele a viu apertar o botão, esperar, viu as portas se abrirem e Pet desaparecer.
Agarrando a chave, ele se ergueu aos trancos, curvado. Equilibrou-se contra a parede do outro lado do corredor. Depois virou para a esquerda e começou a andar passo a passo, ainda apoiando-se na parede. Escuro, pensou. Não está iluminado. Fechou os olhos com força, abriu, pestanejou. O suor do rosto ainda o cegava, ainda ardia. Ele não conseguia saber se o corredor estava propriamente escuro ou se seu poder de visão estava enfraquecido. Ao chegar à primeira porta, seu andar tinha se reduzido ao engatinhar. Inclinou a cabeça para cima, procurou o número. Quando encontrou a porta certa, teve de ficar de pé, escorado para inserir a chave na fechadura. O esforço acabou com ele. A chave ainda na mão, ele caiu. A cabeça bateu na porta. E ele se derramou de volta no carpete tomado pela poeira, sentindo o odor da velhice, do desgaste, da morte frígida. Não consigo entrar no quarto, percebeu. Não consigo mais levantar. Mas precisava. Ali fora poderia ser visto. Agarrando a maçaneta com as duas mãos, deu um puxão e ficou de pé mais uma vez. Apoiou o peso inteiramente de encontro à porta enquanto remexia a chave, trêmula na direção da maçaneta e da fechadura. Desse modo, uma vez que virasse a chave, a porta se abriria e ele estaria dentro. Depois pensou, se conseguir fechar a porta, se conseguir chegar à cama, estará terminado. A fechadura rangeu. A peça de metal se deslocou, a porta abriu. Ele foi lançado para frente, braços estendidos. O chão cresceu em sua direção e ele distinguiu as formas do carpete. Espirais, desenhos, elementos florais em vermelho e dourado. Mas ásperas e embaçadas pelo desgaste. As cores tinham ficado turvas e ao bater no chão, sentindo pouca, se alguma, dor, pensou: é muito velho este quarto. Quando este lugar foi construído, provavelmente se usavam mesmo elevadores abertos de grades de ferro. Então eu vi o elevador de verdade, disse a si mesmo, o autêntico, o original. Ele se deitou por algum tempo e depois se mexeu como se tivesse sido chamado, convocado a se mover. Ergueu-se até ficar de joelhos. Estendeu as mãos diante de si. Minhas mãos, pensou, meu Deus. Mãos de pergaminho, amarelas e nodosas, como a bunda de um peru cozido, ressecado. Pele eriçada, diferente da pele humana. Protopenas, como se eu tivesse regredido milhões de anos para algo que voa e plana, usando a pele como vela. Abriu os olhos e procurou a cama. Esforçou-se para identificá-la. A janela volumosa na parede oposta, deixando entrar a luz cinza pela trama de cortinas. Uma penteadeira feia, com pernas delgadas. Depois a cama, com saliências de metal rematando as laterais das grades. Inclinada e irregular, como se anos de uso tivessem entortado as grades, empenado a cabeceira de madeira. Quero deitar nela assim mesmo, disse. Estendeu-se em sua direção, arrastando-se e deslocando-se adiante no quarto. E viu então um vulto sentado numa cadeira estofada de frente para ele. Um espectador que não havia feito som algum, mas que agora se levantava e ia rapidamente na direção dele. Glenn Hanster. Não pude ajudá-la a subir a escada, disse Hanster, o rosto grave e duro. Ela teria me visto. Na verdade, fiquei com medo que ela viesse até o quarto com você, e aí teríamos problemas, porque ela... Parou de repente, curvou-se e ergueu Joey, deixando-o de pé, como se Joey não tivesse mais nenhum peso dentro de si, nenhum componente material restante. Falamos disso depois. Aqui.
Ele agarrou Joe debaixo do braço até o outro lado do quarto, não para a cama, mas para a cadeira estofada, na qual ele mesmo estivera sentado. Pode aguentar mais alguns segundos? Quero fechar e trancar a porta, caso ela mude de ideia. Sim, disse Joey. Hamster chegou à porta com 3 passos largos. Bateu-a e passou a tranca. Voltou de imediato a Joey. Abriu uma gaveta da penteadeira, retirou com pressa uma lata de spray com balões e letras de cores vivas que exaltavam a superfície brilhante. Ubik, disse Hamster. Ubik, agitando a lata vigorosamente. Depois ficou diante de Joey, mirando nele. Não me agradeça por isso, disse. E borrifou demoradamente à esquerda e à direita. O ar clareou de leve e tremeluzil, como se partículas de luz brilhantes tivessem sido liberadas, como se a energia do sol cintilasse dentro daquele quarto de hotel antigo e gasto. Sente-se melhor? Deveria funcionar em você de imediato. Você já deveria estar tendo uma reação. Encarou Joey com ansiedade. Hã?